somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo Senhor grande e poderoso Deus, no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, santo precioso nome, te agradecemos pela oportunidade de estarmos nesse ajuntamento mais uma vez e ter companheirismo em volta de tua palavra. Te agradecemos pela parte louvor, te agradecemos pelos momentos cânticos e te pedimos, Pai, fale conosco mais uma vez. Fale com cada um que entrou por estas portas. Possamos ter um bom tempo na presença do Senhor. Sim, por amor ao teu santo, poderoso nome, nós pedimos e te agradecemos. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de São Lucas, capítulo 14. Mas vamos ler o verso 25. Os que têm a Bíblia para acompanhar, né? E os que não têm, têm o ouvido para ouvir. São Lucas 14, no verso 25. Parábola acerca da providência. Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se com o que tem para acabar? Porque, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele que com 20.000? De outra maneira, estando longe, ainda manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É bem sério, né? Muito mais do que se pensa, do que se imagina. Vamos falar com o autor da palavra. Pai Santo, santo precioso nome, esse nome que tem poder, que perdoa pecado, e que tira a consciência de culpa do pecador e dá uma consciência sadia. É neste nome que nós estamos neste ajuntamento e neste nome nós lemos a sua palavra. Fale conosco mais uma vez, como o Senhor tem falado nos dias passados. Fale conosco, Pai, e nos ajude. Me ajude a falar e ajude cada um para receber a palavra. Abençoe nossos corações, nossas almas, no santo precioso nome, o poderoso nome, Senhor Jesus Cristo. E nós te agradecemos. Amém, meu Deus. Amém. Sentai-vos.
a Escrituras, a Bíblia Sagrada, é uma fonte de sabedoria para qualquer que se aproxima dela, né? Você não pode encontrar uma pessoa muito sábia longe das Escrituras, porque todas as formas humanas, Paulo disse, se ele somente agradasse aos homens, ele não estaria fazendo a vontade de Deus, mas ele preferia ficar com Deus. No Coríntios 2, Paulo diz que a mente do homem é muito pequena perto da mente de Deus. Deus é muito mais sábio, muito mais poderoso. E conhecer as coisas de Deus tem que ser pelo próprio Espírito de Deus, né? Paulo até diz que quem é espiritual, ele discerne muito bem as coisas, mas ele de ninguém é discernido, né? Quem já leu sabe. Essa viração de clima aí, às vezes deixa a gente quase sem voz, né? O assunto é muito contundente, dá para falar muitas coisas, né, dentro desse mesmo assunto, mas eu dei um tema para o assunto, o barco do palpite. Isso tem muita coisa boa para extrair, né, dentro desse assunto, porque nós temos aprendido tanto através do nosso profeta, né? E é tão bom quando alguém não quer só para si e reparte com os outros, né? Eu, se tem uma coisa que eu tenho orgulho, é em Jesus Cristo. E outra coisa, eu quero repartir com todos aqueles que Ele me deu. Amém? Para pegar a linha do assunto, você sabe que uma vez um homem derrubou um tronco de árvore e começou a fazer o seu barco. E como ele morava perto de uma rua, tem gente que vai, tem gente que vem, né? E tem gente que não pode ver o vizinho fazer qualquer coisa lá, que já quer saber o que vai fazer, né? Mas o que você vai fazer aí? Por que você está fincando esse palanque aí? Sendo dentro do terreno dele, pode fazer o que quer, né? Por que você está apanhando esse varal aí, né? O que você vai fazer aí? E é tudo assim. Ele se preocupa muito com a vida dos outros e não se preocupa com a sua vida. Tem gente que fica cuidando muito da vida dos outros. Seria bom que você cuidasse mais da sua vida, velasse por ela, por sua vida espiritual, sua vida de consagração, né? Porque cuidar da vida dos outros, Deus não te colocou de juiz, né? Para cuidar da vida dos outros. Amém? Eu gosto desses assuntos, parece ser tão simples e é tão profundo, né? Se cada um de nós somente cuidasse da nossa vida, né? Nossa vida espiritual, o nosso comportamento em relação a Deus, às Escrituras, eu creio que seria bem melhor, né? Claro, porque o Espírito Santo nos guia por toda a vereda da justiça. E Deus não te dá o Espírito Santo para cuidar da vida dos outros. Ele dá o Espírito Santo a você para cuidar da sua vida. Para averiguar a sua vida, né? Seus comportamentos, né? Porque todos que vêm para Deus têm que ser provados. Tem que ser testado, né? É o que o nosso profeta disse inúmeras vezes, que todos os filhos que vêm têm que ser provados, né? Então, ninguém vem limpo, todos vêm sujo, né? Não era numa coisa, era na outra, né? Muitas maneiras erradas, muitos costumes errados, né? Que não aprendeu da Bíblia. Aprendeu do mundo, aprendeu das religiões. Aprendeu aí fora, que aí se aprende tanta coisa que não leva à vida eterna, leva à perdição. Então, quando o Espírito Santo é dado a você, ele vai ajudar você a cuidar de você mesmo. Amém? Ele vai guiar você, mas ele não vai te levar para ficar cuidando de um, do outro, não. O espírito religioso certamente fará isso. O espírito legalista certamente vai cuidar da vida dos outros. Mas o Espírito Santo fará você cuidar da sua vida.
né? E esse homem derrubou esse tronco de árvore, muito grosso, né? E começou a farquejar para fazer o seu barco. Mas vocês sabem que até um barulho de motosserra chama atenção, um barulho de machado chama atenção. Tudo que é coisa chama atenção, né? Espero que a palavra chame atenção também, né? Claro, amém? Que a palavra chame atenção. E cada um que passava queria saber o que ele estava fazendo. Ia lá. O que você vai fazer? Mas como é que você conseguiu arrastar esse tronco de árvore aí? Desse tamanho, 4,20, 4,60, dessa grossura, como é que você trouxe aí? Aí explica para um. De repente vem outro, explica para o outro. Aí, cada um que veio deu uma ideia. Cada um começou a dizer, mas por que você não vai por aqui, faz assim, corta com o motor assim até uma altura, depois você vai tirar as lascas mais fácil, o seu enxó vai conseguir cavar melhor. Vocês conhecem enxó? Conhece, né? Os mais antigos conhecem, os mais novos, o que é isso? O que é isso? E aí, você sabe que saía aquele, dali um pouco o outro arreava o cavalo e encostava ali. Mas o que você está fazendo? Mas o que você vai fazer? E ele diz, estou fazendo um barco aí. Vou fazer um barco. Aí, o cara começava a olhar, ia lá medir a cabeceira. Mas seria melhor que você fizesse assim, chanfrado assim, para dar o solavanque, para a água não entrar aqui. E vocês sabem que conselheiro tem a monte. Nem que não cuide da sua vida, mas da dos outros eles cuidam, né? Ufa! É verdade, né? Tem gente que não cuida da sua vida, cuida da vida dos outros. Cuida da vida da nora, cuida da vida do filho. Você tem que cuidar mais da sua vida. Amém? Você não vai ganhar nada, está cuidando da vida dos outros. Que Deus nos ajude a termos uma responsabilidade conosco, né? Amém? Saía aquele, vinha outro. E cada um tem que contar a mesma velha história. Vou fazer, estou fazendo um barco e tal, e tal, e tal. Mas tu sabe que ele se cansou de tanto ouvir parpite? E daqui um pouco, o tronco que parecia que ele ia ter um bom barco, estava virado numa sucata. Cada um deu uma ideia, né? E ele foi optando para a ideia das pessoas. Aquele cara lá parece ser entendido, aquele outro também falou muito bem, explicou até as moléculas, as espessuras, e o caimento, e mais isso, e mais aquilo, né? Mas, para encurtar o caso, quando ele quis abrir os olhos, tinha só uma sucata ali. Já não servia para mais nada. Ele conseguiu arrastar debaixo de umas árvores lá, e ponhou de pé lá em cima. Ele disse, agora eu vou buscar outra árvore lá em cima. Pegou o seu trator, foi lá em cima do muro, trouxou outra árvore, o tronco pareio, que daí dá um barco bem... E começou a farquejar. Mas cada um que passava ali, ficava admirado, porque já fazia 15, 20 dias que ele estava sempre lá, pensando que era a mesma situação. Mas você não terminou o barco ainda? Não terminei ainda. Mas por que não terminei? Porque teve muito parpite, por isso eu não terminei. E não mostrava o que estava de pé lá, encostado no pé lá, na árvore. Não mostrava. Aí as pessoas dizem, como é que você vai fazer aqui, ó? Vai fazer um banco aqui, vai fazer uma frente assim? Ele olhou e disse, viu, eu já tive muitos parpites, mas deu tudo furado. Cada parpite que eu recebi não deu senão uma carcaça. E agora... aquele lá é o barco do parpite. Esse aqui eu não quero parpite de ninguém. Claro, porque às vezes, né? Um diz uma coisa, corre para lá. O outro descobre uma novidade, uma coisa mesquinha, corre para lá. E você sabia que tudo que é coisa que é novidade, só no começo.
daqui a um pouco perde o brilho. Parecia tanta novidade, parecia uma coisa mesquinha, é ou não é? Parecia, nossa, mas olha, isso sim o quê? Daqui a um pouco não tem brilho nenhum mais. Daqui a pouco é uma sucata velha. Daqui a pouco tem que estar encostado ali. Ufa! Deus seja louvado. Sim, por quê? Quando se tem muito que dizer, quando tem muito brilho, cuidado que um pouco aparece só a ferrugem. Agora tem que ser espiritual para captar essa linguagem. Sim, irmão. Não pode ter mais brilho do que se deve ter. Mas sempre quando é uma coisa nova, né? Há muitos que ficam curiosos. É o barco do palpite. Amém? Você sabia que aqui o Senhor Jesus falou de várias coisas para a nossa vida diária? Agora eu vou falar para vocês, olha, quem não aborrecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, aí você parece que Jesus fez um contrassenso, né? Teve lugar que ele disse que é para a família estar unida, todos estar unidos. Agora aqui ele fala, parece que é o contrário. Quem não aborrecer seu pai, sua mãe, seus irmãos. Mas como é que você vai aborrecer? Desaforando, xingando, fincando o evangelho goela baixa, socando com o cabo da vassoura. O evangelho é graça. Tem gente que vai crer, tem gente que nunca vai crer. Os que são predestinados vão crer. Agora, os que são predestinados a não crer, você pode até pôr uma tira de lã no lombo dele, ele nunca vai crer. Não, ele não vai crer porque ele é predestinado a não crer. E a mensagem não é impor, é expor ela. Claro, estão captando? Porque a lei acabou. Agora a graça superabundou. A graça tomou lugar. Agora não é tem que. Nada de tem que. Agora é por amor que nós fazemos. É por amor que você obedece à palavra. E você não faz por medo de ir ao inferno. Não. O profeta disse, mesmo que eu vá ao inferno, pregamos ontem isso lá em Pomé, mesmo que eu vá ao inferno, lá eu vou continuar amando o Senhor Jesus Cristo. Mesmo que eu vá. Mas você acha que o amor vai entrar no inferno? Não. Quem ama, não. Lá não tem lugar. Lá no inferno tem lugar para raiva, para ódio, para rancor, né? Para briga, para as intrigas, para tudo que é do mundo aí. Mas para o amor não tem lugar lá. Porque para o amor, Jesus preparou um lugar para ele, né? E ainda aborrecer sua própria vida. Não pode ser meu discípulo, se não aborrecer. Agora, como é que você vai aborrecer sua própria vida? Escuta bem. Mas eu estou tão cansado hoje, andei bastante, trabalhei bastante. Eu estou bem cansado, mas a minha alma está dizendo que é para mim ir no culto. Me dói as pernas, me dói a coluna, eu tenho dor de cabeça, mas mais vale eu estar lá ouvindo a palavra de Deus. E não dar razão para a canseira, né? Porque vocês já devem ter experiência que muitas vezes você vem cansado para cá, cansado fisicamente. Mas nem bem terminou a parte de louvor, você já está livre, né? Já está liberto daquela canseira. É verdade isso? Sim. E aí você tem que aborrecer os seus direitos para ficar com a palavra de Deus. Aborrecer a si mesmo. Irmão. Às vezes tem que fazer coisas que você nunca pensou que ia fazer pela causa da palavra. Sim. E Jesus disse, quem vier após mim, negue a si mesmo. Aborreça a si mesmo. Negue seus direitos. Tem direitos até que parecia que seria muito bom, mas tem que fazer assim, abrir mão. Por causa da palavra, por causa do Senhor Jesus Cristo. Negar a nós mesmos é difícil. Negar aos outros é fácil. Mas negar a nossa razão, nosso orgulho, nossa vaidade, a soberba da vida, tem tanta coisa, irmão, que só com graça de Deus que você consegue.
só. Senão você empaca ali e fica ali e não sai do lugar. Porque tem muitos argumentos nos seus palpites. É verdade? Amém? Que Deus nos ajude, né? Esse assunto de fazer uma edificar, Jesus falou natural, mas vamos aplicar espiritual agora. Você sabe, irmão, na hora da enxurrada, na hora, vamos dizer assim, fugiu a palavra certa agora, na hora da emoção, parece que tudo é um mar de rosa. Mas depois que passou aquilo, começa a vir a realidade das coisas. É verdade ou não é? Se você olhasse uma fotografia dessas irmãs mais idosas que tem hoje aqui, quando ela é jovem, sem um pouquinho de pintura, mas aquela beleza natural, isso era muito lindo, né? Mas hoje você olha no espelho, tem ruga, sua face está enrugada, a ação do tempo vai desfazendo, né? E você já não é mais o que você era fisicamente, embora no seu espírito você já está melhor do que você estava, porque aquela mulher disse ao irmão Brana, eu sou feliz, irmão Brana, embora eu não seja ainda o que eu desejo ser, mas eu estou muito feliz porque eu não sou mais o que eu era, né? Não somos mais o que nós éramos, já melhorou, já mudou, a nossa vida já é outra, os nossos prazeres é outro, o nosso sentimento é outro, o nosso gosto é outro, a nossa conversa é outra, né? Deus mudou em nós, né? Deus mudou, porque numa rodinha onde Deus está ali, Salmo 3 ali, você vai ver, e o verso 3, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, quer dizer, a água da vida. Ali você tem fartura, você tem testemunhos, a cura, o milagre, o parágrafo, a leitura. Quer dizer, você tem tanta coisa quando você mergulha naquilo. Porque aonde Deus está, a abundância, a fartura, a liberdade. Não é aquilo. Aí eu queria dar um testemunho de uma cura, mas eu estou sentindo que não deu falar. Ufa! Não é assim não. Se Jesus te curou, você tem que falar. Se Jesus te salvou, você tem que falar. E se você está satisfeito, bate palma. Amém? Começar é fácil, aí concluir é o mais difícil, né? E sempre os acabamentos é mais difícil. Mesmo numa obra natural, como numa obra espiritual. Às vezes começa muito bem na fé, mas depois começa a relaxar com as coisas de Deus. Verdade? E não deve olhar o bom começo, mas o bom fim. Porque o fim é sempre melhor do que o começo, quando você se prepara para um bom fim. Porque quem perseverar até o fim será salvo. Então você veja, até o fim. Começa muito bem, nossa, mas permaneça naquilo. Você sabia que o cristão todo dia ele tem que se converter? Sim, todo dia ele tem que se converter. A sua maneira de ver as coisas, a sua língua precipitada de falar, todo dia ele tem que mudar. E tem que mudar para melhor. Só que eu vou te falar uma coisa. Lutar contra você é uma guerra, viu? Paulo disse que tinha duas forças dentro dele. Uma queria que ele fazia o bem e a outra queria que ele fizesse o mal. E você quer ver uma coisa? Observe quão fácil é de fazer o mal. Sim, é muito mais fácil do que fazer o bem. É muito mais fácil. Porque há legiões de espírito que ajudam a pessoa a fazer o mal. Agora, para fazer o bem, tem que negar a si mesmo. Fazer de conta que nunca ninguém falou nada de você. Porque fazer o bem a quem pode te recompensar é uma coisa. Aí não tem virtude nenhuma. Mas você tem que fazer o bem a quem te odeia, a quem te magoa, a quem te fala mal.
Ufa! Sim, Jesus não falou daquela passagem, o amor ao próximo? Ele não falou lá, quando é que vocês me viram com fome? Quando é que vocês me viram com sede? Quando é que vocês me viram estrangeiro? Puxa vida, aí é o bastante, né, para pensar. Ele disse, cada vez que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizeram. Quer dizer, tanto o bem quanto o mal, você fizer a um dos pequeninos, ou a um ungido de Deus, você está fazendo a Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado disso, né? Eu estou fazendo do irmão, eu não estou falando de Jesus, estou falando do irmão ali. Mas se o irmão é um cristão, se o irmão está na fila da ceia, se o irmão está na doutrina, está na palavra, está na oração, está nos cultos, é dizimista fiel, você não vai simplesmente tocar nele, você vai tocar numa unção que está em volta dele. Vai tocar numa unção que está na pessoa. Porque quando ele disse, ai daqueles que tocaram num dos meus pequeninos. Ele citou duas vezes, duas coisas, né? Os meus pequeninos e ai daquele que tocar nos meus ungidos. Ungido é ministério. Ungido é ministérios que ele deu. E os meus pequeninos é aquele que está lutando pela fé, está caminhando, está andando. Amém? Se assenta primeiro. Sim. Começar, vamos edificar, vamos construir. E lança um fundamento, fazem, né, a base, mas depois continuar. Você tem que dar o passo conforme a sua perna alcança. Correto? Claro, você não vai fazer uma coisa que você não tem condição. Vai construir uma casa hoje, a quantos dinheiro você tem lá no banco? Tem uns 10 mil. Mas só a mão de obra já vai custar 50, 30. Só vai ficar os pilares mesmo. É verdade. E daí cada um que passa diz, esse irmão aqui era muito legalista, é muito papudo. Ele só começou e agora não pode concluir. E você queira ou não queira, mas hoje ninguém é bobo, as pessoas veem as coisas. Então é bom se assentar primeiro, vou dar conta, porque eu vou falar uma coisa. Quem ficou do lado de João Batista ficou num lugar difícil. É verdade? Ficou num lugar largo quem ficou do lado do sacerdote, do lado das religiões. Esse ficou num lugar largo, batia no ombro, que bom que você está aqui com nós, você é uma pessoa muito boa, você tem que congregar aqui, não nessas igrejolinhas que tem aí, e papapá. Irmão, mas quem tinha a mensagem do dia estava vindo lá do deserto. Quem ficou do lado daquele homem que não era perfumado, que cheirava o mato, a selva, com o corpo empoeirado. Irmão, o contrassenso quebra o nosso orgulho. Como é que você ia aceitar de teu pastor um barbudo daquele que nem um terno tinha, nem um paletó tinha? A roupa dele era de pele de camelo, era de tira de lã de ovelha. Como é que você ia dizer, esse é meu pastor? Irmão, esse é meu pastor. Mas o teu pastor tem que assear ele primeiro. Tem que mandar ele no barbeiro. Se ele viesse hoje, João Batista, se tu vem hoje, não teria muita igreja que ia te aceitar, não. A tua mensagem é muito dura para o mundo moderno hoje. Não eram muitos que iam aceitar a sua pregação. Mas, no entanto, Jesus deu testemunho, dizendo que entre os nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que ele. Glória a Deus! Contudo que o ministério dele só durou 6 meses. Não fez nenhum milagre, não ordenou nenhum paralítico andar. Mas o seu dedo indicador apontou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi degolado por pregar casamento e divórcio, por acusar uma adúltera no seu culto. Custou-lhe o seu pescoço, mas hoje ele está esperando nós lá do outro lado.
Você sabe que sempre o homem que Deus envia não foi muito bem recebido, não. Sabe por quê, irmão? Porque não é popular, é rude, é um homem separado. E andar com quem não tem aparência, com quem não fala tudo corrigidinho. Irmão, com quem procura até as palavras no zap, na internet para pronunciar corrigido. É difícil. Irmão, se andar com ele, pensa você, não foi fácil não, porque ele não tinha compadre, ele não tinha... Hoje é assim, ó. Esse ali é meu sobrinho, aquele ali é meu cunhado, aquele que toca lá é meu primo, o que está na guitarra é meu irmão. Hoje é assim. Pode olhar se não é. Mas não é só na política lá fora, na política dentro da igreja também é assim. Hoje não é mais o verdadeiro evangelho pregado como ele devia ser pregado. Porque eu sei que a vida do outro está assim, a vida daquele lá também está de tal jeito, ele já está com o 3º, 4º casamento. O pastor não pode pregar casamento e divórcio, porque o que está em roda dele está todo mundo enredado. Você sabia que são poucos os homens que podem pregar o evangelho hoje? Não seriam muitos, não. Esse evangelho que Jesus pregou, que o profeta pregou, amém? Chamar alguém no espírito como... Ô Elias, vem cá Elias, a 4ª vez. Prega para esse povo aí. Na mensagem respeito, ele diz, no fim do meu ministério eu vou estar quase sozinho. Eu fiquei pensando, irmão Branham, depois que superlotou tanta gente nas denominações, mas quando trouxe a sã doutrina, quando trouxe o batismo, quando trouxe a palavra, eles foram recusando ele. Mas isso eles fizeram com Jesus também. Quando Jesus estava curando, ressuscitando morto, multiplicando pão e peixe, todo mundo queria Jesus na igreja deles. Mas quando ele disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, ele já não prestou mais. Aí ele já era demônio, aí ele já estava possuído por demônio, aí ele já era príncipe dos demônios. E não quiseram mais ele. Numa reunião que ele fez, 70 pessoas se levantaram e foram embora. João 6, verso 60. Muitos dos seus discípulos tornam para trás. Por causa do quê? Porque não tinha almofada nos bancos da igreja. Por causa do quê? Porque o diácono só fica corrigindo a gente. Não, senhores. Por causa da sua doutrina. Quem não comer a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Foi bastante para aqueles religiosos engolir aquilo, como é bastante hoje para os religiosos engolir a mensagem do dia hoje. É sempre uma repetição das coisas, sempre vem acontecendo a mesma coisa. Muda as pessoas, muda a era, mas os espíritos são os mesmos. E os resultados são os mesmos. Sempre a mesma coisa. Muda o tempo, muda a era, muda. Mas Deus não muda a sua palavra e nem seu parecer acerca de sua palavra. Quantas dançaram no Espírito, quantas pessoas falaram em língua, né? Entregaram recado, interpretações, e foram usados nos dons. Mas onde que eles estão hoje? Eles não tinham um alicerce. Construíram um monte de areia, sim. Aí quando veio aquela chuva, foram beneficiados, mas o vendaval já derramou tudo, esparramou tudo. Sim, pode olhar. O que é a evidência do Espírito Santo na sua alma, na sua vida? É obedecer a Bíblia. Porque as pessoas dizem que tem o Espírito Santo, mas não obedecem a Bíblia. E como pode o Espírito Santo negar o que ele já falou? Sim. Se você tem o Espírito Santo na sua alma, ele te guiará
por toda a palavra. Por toda a palavra. Aí aqui Jesus ainda falou sobre o homem, né? Que ia enfrentar uma guerra com seus inimigos, né? Agora com 10 mil lutar contra quem 20 mil soldados, precisa saber conhecer a raia, ou a maneira que o inimigo está armado. Eu estava pregando esses dias para uma pessoa e disse assim, ó, vocês escutam bem isso aqui, você nunca tem que estudar a nota falsa, você tem que estudar a nota verdadeira, pois quando a falsa chegar, você vai saber que ela é falsa, porque você conhece a verdadeira. Agora, se você não conhece a verdadeira, você vai cair no falso pensando que você está no verdadeiro. É verdade isso? Então, procura conhecer o que é verdadeiro. Procura permanecer no que é verdadeiro. Isso é a palavra do nosso Deus. Isso é a mensagem revelada para hoje. Procura conhecer. Procura buscar mais de Deus. Conheça o que é verdadeiro. E daí você não se preocupa com o falso. Não é verdade? Porque o falso não derruba o que é verdadeiro. Quando apareceu Moisés, depois veio Janes e Jambres. Foi sempre assim. O verdadeiro veio primeiro, depois que vem o falso, não é assim? Sempre foi assim. Depois que veio Janes e Jambres. Mesma coisa. Tinha um Josué, depois tinha um Datã e um Coré lá. É ou não é? Vocês que são leitores da Bíblia, vocês sabem. Aí tinha um Jesus, depois aparece um Judas. Sempre assim. Sempre primeiro vem o verdadeiro, depois vem o falso. E as pessoas não se fragam, não têm discernimento espiritual para jogar o que vem de julgar pelas Escrituras. Eles não têm discernimento. Por isso que se enredam tão facilmente. Claro. Todo mundo tinha, o nosso grande profeta Moisés. Ele tem um assim diz o Senhor. Mas claro, daqui a pouco aparecem uns camaradas lá no meio da congregação, não era de fora, e começaram a dizer, não, mas não é só Moisés que é santo. Não é só ele que é santo, nós também somos santos. Nós também somos santos. Mas o assim diz o Senhor quem tinha era Moisés. Né? Era Moisés. Eu não encontrei nenhuma vez Datã, Coré dizendo assim diz o Senhor. Sempre foi assim, irmão. Fica na linha do Espírito. E escutem aqui. O verdadeiro sempre vem primeiro. Depois vem os personificadores. Eles tomam até parte do comportamento, da atitude, dos milagres, das curas do verdadeiro. Mas a doutrina do verdadeiro eles não querem. Pode ver? Eles não querem. Amém? Não é demais onde é que se viu. Não. Sim, tem tanto palpite hoje, tem tantas igrejas palpitando a vida das pessoas hoje. E tem evangelho para tudo que é tipo de gente hoje. Sim, mas tem um evangelho que é para o arrebatamento. Tem um que é para o arrebatamento. Sim, e esse não tem palpite de homem. Esse não tem filosofia de homem. Esse tem a revelação do Espírito Santo, porque Deus nos deu. Meu Deus, como o tempo passa rápido, né? Na mensagem Sou Eu, Não Temas, 51. Quando um homem vai ao consultório médico com uma mulher, com um bebezinho, e o médico faz tudo que está dentro do seu poder. Não tenha medo do que o Espírito Santo e sua promessa, porque ele está observando vocês. Ele disse aqui nas Escrituras que ele não vos deixaria nem vos abandonaria. Amém? Ele nunca abandonou ninguém. É as pessoas que trocam ele por coisas tão baratas, coisas tão vulgares, sim? E você sabia, muitos nem percebem quando ele sai, porque ele não sai batendo boca. Ele sai em silêncio,
Na mensagem Nas Asas de uma Pomba Branca, o profeta disse assim: ele não é uma fossa negra para sair discutindo. Simplesmente a pessoa o deixou em algum lugar. Sim? E daí? Vai ter que encontrá-lo. Então vai lá onde você deixou ele. José e Maria deixaram ele entre os doutores, né? Lá no templo. E depois tiveram que fazer um caminho de 3 dias, que vocês o conhecem, né? Para encontrá-lo. Não viu por aqui? Não. Não viu por lá? Não viu. Onde é que está? Vai lá onde você deixou ele. É verdade, né? Vocês estão captando a linguagem? Claro, tantas pessoas deixaram o Senhor Jesus em algum lugar e depois querem encontrar com ele em outro lugar. Você só vai se encontrar com ele onde você deixou ele. Você só vai se encontrar com ele na sua palavra. Porque fora da palavra você não vai encontrar ele, não. Ele está expresso em sua própria palavra. E quando José e Maria, que é o tipo hoje das igrejas, hoje chegaram em Jerusalém, onde é que encontraram ele? Lá onde o deixaram. Encontraram lá. Hoje você só encontra onde você o deixou. Agora, Jesus não tem abandonado ninguém. É as pessoas que o abandonam. Por isso que, quem não deixar pai e mãe, quem não aborrecer pai e mãe, por causa dele, né? Bem entendido. Agora, isso é colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus sobre todas as coisas. E as demais coisas serão acrescentadas. Agora, quando coloca o marido em primeiro lugar, não vai muito longe. Quando coloca a esposa em primeiro lugar, não vai muito longe. Sim? É verdade? Eu ia ir nos cultos, mas não vou mais, porque meu marido não vai. Eu abandonei a igreja porque meu marido abandonou. Você já abandonou a igreja? Já abandonou Jesus faz muito tempo. Agora abandonar o marido e os filhos está mais fácil daí. Sim? O que era mais difícil, que era Jesus, né? Porque se Jesus está naquele lar, naquela família, ele não deixa abandonar. Mas quando ele não está ali, é bem facinho de abandonar. Depois você sabe o porquê aconteceu. Porque às vezes você julga o último estágio. Não. Julgue onde tudo começou, você vai ver que eles deixaram Jesus em algum lugar. Deixaram ele na fila da ceia, deixaram ele na doutrina, deixaram ele... eu não quero mais Jesus governando nós aqui em casa. Chegou um ponto, lá em Jerusalém, que eles não queriam mais nem saber acerca dele. Claro, você sabe o porquê? Porque muita gente tinha sido curado por ele, coisa que eles não podiam fazer. Eles não podiam fazer o que Jesus fazia. Eles tinham um ódio, uma gana religiosa contra Jesus, porque Jesus fazia coisas que eles não podiam fazer. Ressuscitar mortos, olha, irmão, fazer o paralítico andar, desentupir o ouvido do surdo, né? Soltar a voz do mudo. Isaías 35, a Bíblia diz que quando Jesus viesse, isso aconteceria. Sim, o verso 3. Então os ouvidos dos surdos serão abertos, a língua do mudo cantará, ribeiros de água arrebentarão no deserto, no ermo, a terra seca se transformará em tanques, e ali só onde havia chacais agora haverá erva, cana e junco. O Líbano vai florescer, tudo vai florescer, porque Jesus chegou ali, Eis que estou sempre convosco até o fim do mundo. A Escritura diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você crê nisso? Amém. O mesmo Jesus que subiu na montanha para observar aquele barco cheio de pessoas, subiu as muralhas da glória para observar esta congregação esta noite. Oh, glória a Deus! Oh, louvado seja o Senhor! Amém! Para observar suas ações, o seu espírito e sua palavra. Antes de partir, ele disse: ainda um pouco e o mundo não me verá. Mas vós, os cristãos, os crentes, vós me vereis, pois eu estarei convosco até mesmo em vós, até o fim dos tempos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
O mesmo Cristo que se importa, o mesmo Cristo que cuida de você, o mesmo Cristo que realiza os seus milagres, que traz os mesmos resultados. Ele disse em São João 14:12, aquele que crê em mim também fará as obras que faço. Eu, Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não está morto, mas Ele está vivo em nosso meio esta noite. Ele ressuscitou dos mortos. Vocês o creem? Ele está vivo e trará os mesmos resultados que trouxe quando Ele estava aqui na terra, para que possamos deixar esse edifício esta noite dizendo o mesmo que disseram aqueles do caminho de Emaús. Oh, não ardia em nossos corações quando Ele não citava a palavra? Oh, glória a Deus, a nossa alma não rejubilava de alegria quando Ele citava a palavra? Oh, glória a Deus. Amém. Ardia em nossos corações, porque Ele citava as palavras. Meu Deus. Tua alma está borbulhando? A palavra faz o gozo na alma saltar, vibrar. E se tiver alguém triste, a tristeza começa a pular aí agora, na hora da alegria. Exatamente, Ele fez o mesmo que Ele fez antes de ser crucificado. Então eles souberam que Ele era Jesus. Esta noite Ele está vivo, Ele não está morto, mas Ele está entre nós. Ele fará as mesmas coisas que Ele fez antes da sua crucificação, pois Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de algo maligno. De acordo com a Escritura, não tenha medo. Ele não é assustador. Não tenham medo de uma adivinhação. Não tenham medo. Não é fanatismo. Ele diz, eu sou o Espírito Santo. É o Espírito de Deus testemunhando que Jesus Cristo está vivo em sua igreja. Vocês o creem nisso? Então vamos todos orar. Ficamos de pé. Amém. Aleluia. Feche os seus olhos com graça no seu coração, com amor na sua alma. Você tem tanto para agradecer ao Senhor Jesus. Ele tem poupado a sua vida, Ele tem te dado vida. Quantos gostariam de estar no seu lugar, mas estão no cemitério? E você está aqui nesta noite. Oh, vamos orar. Eu vou ler a mensagem do profeta. Ó Senhor, quem nos trouxe novamente Jesus dentre os mortos e o apresentou a cada geração. Esta noite estamos na sombra de sua vinda, pela segunda vez em glória, enquanto a sombra começa a aproximar, e todo positivo que faz sombra torna mais evidente o tempo todo. Não podemos olhar atrás para o ministério do grande amigo, mas o irmão Martim Lutero, e não podemos olhar para o irmão John Wesley, e Moody, Sunday, Finney, ou Calvino, Knox, refletir o seu evangelho em seus dias. Este é o mesmo evangelho que está sendo refletido esta noite, de uma maneira poderosa, porque o Senhor está chegando em breve. O objetivo é misturando-se com a sombra à medida que se torna o ministério de Cristo. Pai, nesta noite que esta congregação não tenha medo, mas que eles possam crer que Tu ressuscitaste dentre os mortos e está aqui para ajudar a cada indivíduo. Ó, como Teu servo, Senhor, com uma comissão dada por um anjo, um dom divino, que possa refletir à medida que Tu refletes, mas que seja feito esta noite, Senhor, para que as pessoas possam dar conta e não ficarem com medo. Aqueles que estão em perigo, não temais, sou eu, disse Jesus. Pai, nós Te agradecemos por Tua bondade, por Teu amor. O Senhor não esqueceu de Sua promessa.
O Senhor não é o homem para esquecer de sua promessa. O Senhor é Deus que guarda a sua palavra. E nós te agradecemos, poderoso Deus, ó grande Salvador. Pedimos ajuda, direção do Senhor, no santo nome, o poderoso nome, o nome que tem poder, o nome que é uma torre alta, o nome que tem controle sobre tudo. Esse poderoso nome, ó grande Salvador, nós te agradecemos. Sim, te agradecemos por tudo isso, meu Deus. E nós vamos te adorar, vamos louvar, vamos bendizer o teu santo nome, enquanto o Senhor nos der vida, enquanto estivermos aqui, Pai. Pedimos a direção do Senhor, a graça do Senhor. Sim, Pai, abençoe as nossas almas, pois nós te pedimos no santo e precioso nome. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Eu amo. Abra seu coração. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Poderoso Deus, nem mesmo encontramos palavras para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aquele dia no Calvário, aquele dia que o Senhor pagou o preço, o dia quando o Senhor sangrou ali, aquilo foi para pagar a nossa dívida, Pai. Não tinha como pagar, mas o Senhor pagou por cada um. Aos eleitos predestinados, aqueles que o Senhor viu antes da fundação do mundo, o Senhor quitou a dívida, o Senhor pagou o preço do resgate. Oh, nós te agradecemos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Sim, Pai, por tudo que o Senhor fez naquele dia no Calvário. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos falou nesta noite. Muito obrigado, ó grande Salvador. E que sela esta bênção em cada coração, em cada alma, daqueles que vão ouvir também, meu Deus. Que seja o Senhor liderando cada eleito e guiando a cada eleito pela vereda de tua justiça. Ó grande Salvador, nós te agradecemos no santo e precioso nome, no poderoso nome, o nome Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. E amém quer dizer assim seja.